Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com o Enem. Essa filha, ela faz já cursinho e ela pediu para que eu corrigisse a redação dela. Então vamos lá. A proposta é sobre o etarismo, a questão do etarismo na sociedade contemporânea. Se você também quer ter a sua redação corrigida, entra aqui embaixo nos canais, nos links que eu coloquei aqui e veja como funciona para ter acesso à correção de redação da Priscilane. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. E aí aqui nós temos, né, a questão do etarismo na sociedade contemporânea. Ela fez a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Tranquilo? Vamos lá. Galera, apenas comentando algumas questões aqui, ó. Evita, né, deixar esses espaços em branco ao final das linhas e também ultrapassar aqui a margem, tá? A margem ela precisa ser respeitada. Outra questão que você precisa ter cuidado é quando você errar. Quando você errar, você não deve colocar o parênteses, tá? Apenas faça um traço em cima da palavra, um sutil traço em cima da palavra e escreva ela novamente na sequência, tudo bem? Então vamos lá. Atualmente, muito se discute acerca do etarismo, termo que corresponde à discriminação com base nos estereótipos associados à idade e que historicamente assola a sociedade. Apesar de ser uma pauta recorrente, são poucos os estudos efetivos que buscam encontrar uma solução, o que torna esse problema cada vez mais latente no âmbito social. Nesse sentido, percebe-se a configuração de um grave contratempo de contornos específicos, que emerge em virtude das brechas legislativas e da intolerância socialmente enraizada. Tudo bem, olha só. Primeiro ponto que eu quero que você preste atenção é em relação ao atualmente, tá? Evita iniciar o seu texto com atualmente, nos dias atuais, tudo bem? Então você pode já começar, ó. Muito se discute acerca do etarismo, ok? Eu oriento que para o Enem você sempre inicie o seu texto com uma alusão, com alguma informação de alguma área do conhecimento, literatura, história, filosofia, sociologia. Aqui você poderia ter trazido o autor que cunhou esse termo, que foi o Richard Gardner, e também poderia ter trazido a obra A Velhice, da Simone de Beauvoir, tá? Seria muito boa alusão aqui para você contextualizar o tema, tá bom? Então, para obter a nota máxima aí no Enem, é importante que você traga repertório na sua redação. E uma das formas de aumentar essa nota é trazer justamente o repertório logo na introdução aí para de cara você já matar aí essa questão. Cuidado, né, com o uso exacerbado de advérbios, tá bom? Cuida aí para você não ultrapassar esse uso dos advérbios historicamente, atualmente, tudo bem? Outra questão que eu quero que você cuide é em relação ao cada vez mais. O cada vez mais ele é considerado senso comum. Cada vez mais quanto? Mais dois, mais três, mais quatro? Não tem como saber. Então, para não ficar esse senso comum, essa abordagem superficial, eu oriento que você tire aí da redação, tudo bem? Apesar de ser uma pauta recorrente, são poucos os estudos efetivos que buscam encontrar uma solução. Como assim estudos? Sob qual perspectiva, tá? Então, o que você deveria ter abordado? Você deveria primeiro, no primeiro período, ter falado sobre o etarismo, ter trazido aí uma alusão para fazer essa articulação. Na sequência, você deveria trazer a sua tese, que é o seu posicionamento, que é criticar esse etarismo, quer dizer que ele é um grave problema social, que ele faz vítimas na sociedade, que ele não deveria existir, etc. E aí depois antecipar os seus argumentos. Tudo bem? Então, cuidado aí para quando você já faz essas afirmações, porque na introdução não é o momento de você já defender isso, né? Porque você não consegue sustentar isso na sua redação, tá? As brechas legislativas e a intolerância socialmente enraizada. Então, aqui eu estava falando, né, dos mente aí no seu texto. Tudo bem? Então, procure organizar a sua introdução. Contextualize o tema, apresente a tese, antecipe os argumentos. Tudo bem? Seguimos. Em primeira instância, é válido ressaltar o que, a respeito do tema, consta na Carta Magna vigente. Segundo a Constituição Federal de 88, fica garantida a toda pessoa idosa os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
assegurando-lhes todo o suporte necessário para a efetivação destes, né? Em outro viés, olha só, em outro viés, as estatísticas de agressões físicas e psicológicas, bem como a dificultação do acesso ao trabalho e lazer, corroboram com um legado histórico de repulsão que vai em desencontro daquilo que é previsto em lei. Em suma, o poder público remete ao que há décadas corresponde à garantia utópica da inviolabilidade dos direitos dos cidadãos. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu até apagar aqui, que depois você já viu aí os erros que se cometeu. Agora o foco é na questão do conteúdo mesmo, tá? Então veja bem. A proposta era para falar do etarismo, né? A proposta era para mencionar o etarismo. E olha só, você precisa me dizer o que é o etarismo. O etarismo é o preconceito contra a pessoa idosa, quando você acha que o idoso ele não é capaz de fazer determinada coisa, determinada atividade ou desempenhar determinada função, simplesmente por ele ser idoso, apenas por ele ser idoso. Então é quando ele é excluído, quando ele é menosprezado, quando ele é invisibilizado, enfim. Perceba que aqui, ó, você menciona o tema, você fala do etarismo e ainda nem fala do etarismo, você só menciona ele como tema aqui, ó. Você deveria ter falado do etarismo com todas as letras. Por quê? Porque se você não menciona o etarismo com todas as letras, você pode incorrer em erro de tangenciamento. Você pode tangenciar a sua redação. Traz o etarismo, fala do etarismo. Olha só, agressões físicas não é etarismo. Psicológicas é o etarismo, dificultar o acesso ao trabalho é etarismo, dificultar acesso ao lazer é etarismo. Então, traz por A mais B o que é o etarismo. Comprova, né, o que é esse etarismo e como ele se materializa. E perceba que aqui, ó, você acabou falando da Constituição, mas você não fala, olha lá, ó. Você colocou aqui, ó, segundo a Constituição, toda pessoa, tarará, segurando direito, suporte, tarará. Tá, porém, contudo, entretanto, todavia, visualiza-se que é assim que você argumenta, é assim que você defende o seu posicionamento, tá vendo? É dessa maneira, quando você traz a alusão e na sequência você critica, você reitera, você traz o seu posicionamento. E aí você colocou assim, ó. Vai em desencontro daquilo que é previsto em lei. E o que isso deixa evidente? O que isso causa? Cadê as palavras que indicam juízo de valor? Cadê o posicionamento na sua redação? Então é isso que você tem que cuidar. É isso que você tem que abordar na sua redação, tudo bem? Então, o que eu sugiro que você faça? Aqui no canal tem várias aulas específicas sobre a redação do Enem, tem algumas redações nota máxima sobre o Enem, e eu quero que você veja essa análise, que você veja esse repertório, para que você consiga aplicar isso que eu estou falando para você aqui, né, nessa correção e nas outras aulas e trazer aí para o seu texto, tudo bem? No que diz respeito, meu amor, à estrutura, você está dominando, você usa conectivos, você consegue fazer períodos bem articulados, o seu texto, no que diz respeito à estrutura, está excelente. Mas agora, no que diz respeito ao conteúdo, você está pecando, especialmente no que diz respeito aí à questão da defesa do seu ponto de vista. Tem que atender ao tema, não se esqueça disso. A palavra etarismo precisa estar presente na sua redação. Outro sim, a ideia que remete à fragilidade e incapacidade ligada à senescência é um fato intrínseco nas relações há séculos. No passado, os atenienses não toleravam pessoas idosas e associavam a velhice a um estágio de declínio e decrepitude, enquanto a beleza e a força eram sinônimos de juventude. Nessa perspectiva, o respeito e a empatia sucumbem, trazendo à tona uma realidade cruel de intolerância como um axioma contemporâneo firmado em abusos físicos e psicológicos. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre os meses de janeiro a junho de 2022, foram registrados mais de 335 mil ocorrências de violação de direitos humanos contra pessoas idosas. Ou seja,
Ao passo que se diminui, né? Olha lá, o que sempre vai ser palavra atrativa, a benevolência e a consciência, as estatísticas crescem no número de vítimas. Então, olha só, a proposta era a questão do etarismo na sociedade contemporânea. Você precisa ter uma tese em relação a isso. O que que você vai defender? Que o etarismo é um problema social? Que o etarismo não deve acontecer? Que o etarismo ele traz consequências? Quais são essas consequências? Que as vítimas sofrem? Como que elas sofrem? O que elas sentem? Como isso mostra a gravidade do problema? Então é nesse sentido que você precisa reorganizar a sua redação, reorganizar o seu parágrafo. E aí, quando você vem falando, né, olha lá, nas relações há séculos, e aí você vem falando dos atenienses, fica muito superficial. O seu parágrafo fica, além de ficar muito extenso, ele fica um parágrafo expositivo. Então, você poderia ter iniciado a sua redação fazendo essa menção a esse fato histórico lá na introdução do seu texto. Ali no início do seu texto, você poderia ter feito isso. Não aqui, porque aí olha só, aqui você fala de Atenas, e aí aqui embaixo, logo na sequência, você já vem me trazendo dados dessa questão dos idosos, e aí o seu parágrafo fica extenso. Olha lá, ó, se você for ver, ó, 10 linhas o seu parágrafo, não dá. E aí, olha só, muito cuidado, gente, com isso, muito cuidado com isso. O foco da proposta era falar sobre o etarismo, não sobre violência contra idosos, agressões contra idosos, sei lá o que. A questão era o etarismo, o preconceito existente. Então, quando você me traz esse dado aqui, ó, que fala sobre as 35 mil ocorrências de violação de direitos humanos, eu não sei se isso é só sobre o etarismo. E você entende como é grave isso? Por quê? Porque aí você pode ser penalizada por fuga ao tema. Você pode ser penalizada por tangenciar o tema. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter muita atenção para não correr o risco de tangenciar, tudo bem? Destarte, em vista dos argumentos apresentados e a fim de atenuar o problema, torna-se indubitável a aplicação de medidas públicas por parte do Ministério da Saúde e do Poder Judiciário. Por meio de políticas de caráter comunitário, esses devem promover em todas as esferas campanhas que objetivem a conscientização através o através ele deve ser usado no sentido de atravessar. Então, eu atravessei a rua, a luz atravessou a janela, a minha mão atravessou a parede. Quando não for no sentido de atravessar, você vai usar por meio de redes sociais e cartazes dispostos em vias públicas. Isso deve ser feito com folders de caráter educativo, tornando explícitas, né, as causas e consequências do etarismo. Nessa perspectiva, busca-se diminuir a recusa e o desprezo associado ao envelhecimento. Então, vejamos lá. O meu agente está aqui. Você poderia, né, ter reorganizado melhor, ter feito primeiro um período, né, em vista dos argumentos mencionados, ações são fundamentais para reverter o problema. Ponto. Cabe ao Ministério da Saúde, né? E aí aqui eu oriento que você traga só um, ou o Ministério da Saúde ou o Poder Judiciário, por meio de políticas de caráter comunitário, né? Quais seriam essas políticas, né? E aí aqui você deveria ter explicado como que elas seriam, né, organizadas, tudo bem? Mas aí a conclusão você trouxe, né? O detalhamento, você trouxe o quê? Você trouxe o modo, então tá tranquila a sua conclusão. O problema mesmo está na estrutura dela, nessa organização. E quais seriam essas campanhas de caráter comunitário, tudo bem? Então vamos lá. No que diz respeito à língua portuguesa, né, você vai perder ponto, por quê? Porque ainda que você não tenha tantos erros, você não mostra um excelente domínio da língua portuguesa. Você deveria ter escrito entre travessões, deveria ter feito as orações, né, invertido as orações, usado o verbo irregular, enfim. Então aqui você vai perder ponto.
No que diz respeito ao uso do repertório e do aprofundamento, também vai perder ponto. Ao uso dos conectivos, você poderia ter utilizado com maior ênfase essa questão da retomada, ter ampliado um pouquinho mais o seu léxico. E aí, no que diz respeito à conclusão, ter organizado ela um pouquinho melhor, tudo bem? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota, beleza? Vamos, então, firme no propósito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora escrever redação.